Olá, começa agora o JR Entrevista. O Ministério das Comunicações tem como função o fortalecimento das áreas de Política Nacional de Telecomunicações, Política Nacional de Radiodifusão e Serviços Postais, Telecomunicações e Radiodifusão em geral. Bom, para falar sobre esses e outros assuntos, tem muita polêmica na nossa conversa, nós convidamos o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, é um prazer conversar com o senhor. Prazer estar aqui, Guilherme, um prazer poder ter essa oportunidade aqui no JR Entrevista de falar um pouco do trabalho à frente dessa pasta importante, estratégica para o nosso país, que a gente vem aí sobre a liderança do presidente Lula atuando para poder entregar políticas no setor de telecomunicações, de radiodifusão importantes para o nosso país. E a gente já começa tratando de um assunto muito importante, uma polêmica que não é nacional, não é nem regional, é uma polêmica internacional, regulação ou não regulação das plataformas digitais. É um desafio para o mundo todo. O atual governo, claro, não é diferente, tem que enfrentar esse tema. E há uma discrepância, há uma diferença entre a legislação que afeta os meios de comunicação tradicionais e o que regulamenta as chamadas Big Techs, as empresas de tecnologia que atuam na parte, por exemplo, de produção de conteúdo no meio digital. Como é que está esse debate hoje internamente no governo? Para onde devemos caminhar? Bom, esse é um tema que eu sempre tenho dito, onde tenho a oportunidade de falar sobre o tema, Sim. Que nós precisamos trabalhar para manter esse debate vivo, para poder encarar essa pauta. Porque hoje essa pauta não é só uma pauta no Brasil, é um problema no mundo, está sendo debatido em vários países do mundo. A União Europeia avançou na frente, criou uma regulação, para as Big Techs, os americanos aí estão avançando também nessa direção. E nós precisamos cuidar desse tema aqui no Brasil, Então, durante o primeiro semestre, isso foi fruto de muito debate dentro do Congresso Nacional, com o PL que nominaram de PL das fake news, Sim. Só que não avançou o debate lá naquele momento em torno desse PL, mas nós não podemos deixar esse debate morrer, porque nós precisamos encarar e construir um ambiente mais justo, um ambiente mais isonômico, porque justamente nós compreendemos o quanto, por exemplo, o setor da radiodifusão ele é penalizado, se por um acaso passar uma desinformação, Sim. passar uma informação inverídica, porque por trás do setor da radiodifusão existe um CNPJ, existe um CPF, às vezes, que é punido, Já nesse mundo virtual, das plataformas, é muito mais difícil você conseguir ser justo em cima justamente desse conteúdo ali que é propagado. Da mesma forma, a assimetria que tem do ponto de vista tributário. Então, é outro tema que tem também que ser encarado. Então, essa regulação como um todo, assim como remuneração de conteúdo, que também estava no centro das discussões, acho que nós temos que encarar, temos que avançar com o debate e buscar construir dentro do debate um ambiente seguro, isonômico, para todos envolvidos no setor. Então, a gente defende isso, estamos sempre abertos ao diálogo, tanto as plataformas como o setor da radiodifusão, e acho que o ambiente do Congresso Nacional é o ambiente legítimo para poder se avançar com a construção de uma legislação que organize tudo isso. Então, a gente acredita que esse é o trabalho que nós temos que fazer, manter esse debate vivo e buscar construir dentro do Congresso Nacional uma proposta que consiga se avançar. Pois é, a questão é que quando se parte para a regulação e quando a gente fala em dinheiro, tem havido reações, A gente viu o caso, se não me engano, da Nova Zelândia e com certeza o caso do Canadá, em que houve uma legislação que tornou obrigatório que as plataformas remunerassem as empresas tradicionais de comunicação quando elas veiculavam conteúdo nos meios digitais, e esse conteúdo tinha um alcance muito grande porque as empresas têm muitos telespectadores, muitos seguidores e tal. Então, levava público para o digital não pagava para as empresas de comunicação. Passou-se a criar, então, criou-se uma lei para que essas pudessem receber. E aí a reação foi que as plataformas digitais disseram que aquela veiculação no meio digital era voluntária e que não iriam pagar, então iam começar a invisibilizar aquele conteúdo, não distribuir para tanta gente. É um tema
delicado. As empresas estrangeiras, elas estão abertas, às vezes elas têm conversado com o Ministério. Como é que tem sido esse contato, se é que ele está existindo? Não, que é um tema delicado, nós entendemos e compreendemos que realmente é um tema delicado. E quando você trata de remuneração, né, em cima de qualquer tema que seja, já é por si só um tema delicado. Mas nós compreendemos que precisa ser encarado e precisa se construir justamente esse caminho de forma segura, né, para que se construa um ambiente mais justo. O que não é justo é justamente um setor pagar o que paga de tributos e de remuneração e o outro não pagar nada. Isso não é justo. Hoje, os homens mais ricos do mundo são quem? Claro. São os donos de plataformas aí, das big techs e tal. E é enriquecendo a cada dia, vez mais, e não pagando o que vários outros setores que atuam no mesmo segmento pagam. Então, é justamente isso que a gente defende. Através do diálogo, da construção, buscar construir um ambiente mais justo para todos, tá? E acho que dá para se construir. Agora é um debate que tem que ser trabalhado, amadurecido e construído esse caminho e buscar ter os votos dentro do Congresso, que é onde tem os verdadeiros legítimos ali do povo para poder legislar e aprovar as novas leis do nosso país. O senhor considera que a Anatel tem um papel importante, pode participar dessa regulação, ou ela deve ficar concentrada nos meios tradicionais? Sim, eu considero que a Anatel tem um papel importante. A nossa Agência Nacional de Telecomunicações, formada por um excelente corpo técnico, né, que pode estar contribuindo, sim, inclusive sendo um órgão para poder estar, né, desempenhando esse papel regulatório, um órgão que já existe, que já é estruturado, né? Acredito que a gente poderia dar um resultado mais rápido à população, sendo um caminho pela Anatel do que buscando construir um outro órgão de governo específico somente para isso. Então, nós defendemos nessa direção. Mas também isso vai ser palco de discussão da construção de uma nova legislação, justamente quem que vai fazer esse papel regulatório no nosso país. O senhor falou em legislação agora e já mais de uma vez o senhor mencionou o papel, a importância do Congresso Nacional, do Legislativo, na construção do que vai ser esse marco. Onde estamos, o que queremos e o que nós toleramos, vamos dizer assim, em termos de prática dessas empresas no nosso mercado. O senhor acha que está avançando no Congresso? Tem dificuldades? Como é que está o panorama que o senhor tem acompanhado? Não, acho que está avançando, o Congresso está avançando sim, acho que o Congresso compreende, né, a importância desses debates, que a gente em breve aí vai estar conseguindo avançar e entregar os melhores resultados para a população. Certo. Tem alguma data? Como é que está sendo tratado isso? Não, data não tem nada previsto, mas é justamente nessa direção de buscar manter esse debate vivo, né, atuando com os líderes, mantendo esse diálogo, não só a gente, mas todo o setor que compreende da importância desse debate, a gente vai estar trabalhando para poder chegar num resultado mais breve possível. Falando de tecnologia, vamos falar agora sobre TV 3.0. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a TV 3.0. Eu sei que o senhor já se manifestou publicamente sobre isso. Isso é um tema complicado e que deve avançar nos próximos anos. Pode ser um marco como foi a TV digital? Com certeza pode ser não. Será um marco como foi a TV digital. Então, lá atrás, nos primeiros governos do presidente Lula, foi o momento onde nós viramos a chave da TV analógica para a TV digital. E a população sentiu a diferença, né, na vida de todo mundo, nos meios de comunicação. E agora nós estamos aí evoluindo para a TV 3.0, que é uma evolução da TV digital brasileira. Que é justamente a evolução na qualidade de imagem, na qualidade de som, e com uma grande novidade que é a interatividade, que é a presença da conectividade na televisão aberta. Tá? Perfeito. Então, justamente o presidente Lula, no primeiro semestre, em abril, assinou o decreto que instituiu, né, a política da TV 3.0, as diretrizes que nortearam o grupo de trabalho que nós montamos para poder fazer os estudos através dessas diretrizes, para desenhar e definir qual a tecnologia nós vamos estar usando aqui no nosso país, na TV 3.0. E temos aí até o fim do ano que vem para estar com esse trabalho definido. E daí a gente definir a tecnologia no final do ano que vem. O presidente vai publicar um novo decreto definindo essa tecnologia, que nós estamos aí avançando com esses estudos através do Fórum Brasileiro da Televisão Terrestre, que o Ministério está apoiando e investindo nesses estudos, né? E aí, na sequência,
a gente implementar essa política pública ainda dentro do governo do presidente Lula, a gente poder estar iniciando a implementação dessa política pública importante da televisão brasileira. Interessante. Quero continuar com esse assunto, mas eu vou mandar um recado primeiro para você. A gente vai voltar a falar de TV 3.0, mas você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus e no Jornal da Record. A gente sempre traz os elementos para você, você acompanha também nas nossas redes sociais. No JR 24 horas, à meia-noite e meia e também, como eu disse aqui nas redes sociais, sempre os destaques do JR Entrevista. Bom, voltando a falar, continuando com o assunto de TV 3.0, a gente viu que na implantação da TV digital houve todo um esforço das autoridades para que se expandisse, se levassem as antenas, a tecnologia para as pessoas. Vai exigir alguma adaptação ou troca de equipamento, com certeza, essa implantação. Está se pensando algum tipo de apoio, de linha de crédito? Já chegamos nesse ponto de discussão? Naturalmente que toda mudança de tecnologia gera um impacto em toda a cadeia, né, industrial de um setor, né? Então, nós sabemos que para poder chegar à implantação dessa nova tecnologia, da nova televisão digital brasileira, que é a TV 3.0, vai ter que ter muito investimento por todo o setor da radiodifusão no nosso país, né? Das grandes até as pequenas geradoras de televisão do nosso país, e nós vamos aí estar buscando construir um ambiente para que a gente tenha as condições, que o setor dê as condições para que o setor possa, né, justamente estar fazendo os investimentos necessários e fazendo com que essa televisão seja realidade na vida das pessoas o mais breve possível. Ela depende do desenvolvimento e da ampliação do 5G, da internet, ou não? São projetos paralelos? São projetos paralelos, tá? Mas naturalmente que a tecnologia 5G, que já é uma tecnologia que hoje é uma realidade no nosso país, em todas as capitais e grandes cidades brasileiras, e está avançando para chegar a todas as cidades nos próximos anos do nosso país, vai estar ajudando, né? Justamente porque com a presença da conectividade da internet na televisão aberta, naturalmente, então o 5G presente, isso vai estar integrado e vai estar ajudando a fazer com que esse serviço esteja à disposição da população. Bom, a gente vai falar de internet, vai aprofundar um pouco a questão da internet, mas antes de entrar na área de educação, queria saber do senhor como é que está o avanço da internet em áreas que normalmente não tem boa cobertura, áreas remotas, por exemplo. Já se falou muito em outros momentos, por exemplo, de parceria para a geração de internet via satélite. Inclusive, o empresário sul-africano, o Elon Musk, esteve no Brasil dizendo que a Starlink poderia ter um convênio com o governo brasileiro. Como é que está sendo tratada também a expansão para essas áreas? Olha, isso é uma preocupação do presidente Lula desde o início, justamente prover a conectividade à internet para os brasileiros que ainda não têm acesso, tá? Levar essa inclusão digital. Então, isso nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de governo, com os programas que já existiam no Ministério, como também com novos programas através da nossa gestão, buscar justamente garantir as condições para que a gente chegue com essa conectividade nos vazios que ainda existem no nosso país. E foi nessa direção que o presidente, bom aqui destacar, incluiu no novo PAC, que é o novo Plano de Aceleração do Crescimento, que ele lançou recentemente no nosso país, um plano amplo, com várias áreas incorporadas. Sim. Ele lançou um novo eixo estratégico, que não existia nos PACs anteriores, que foi o eixo Conectividade e Inclusão Digital. Claro. E esse eixo tem ali previsão de cerca de investimentos de 28 bilhões pelos próximos 3 anos, até o final do seu governo. E muito disso será investimentos na região da Amazônia, na região nordeste do país, né? Mas em todo o país como um todo terá investimentos também. Mas nessas regiões, que é justamente onde são regiões grandes, onde nós temos muitos vazios em regiões rurais, em regiões remotas, onde é difícil chegar à infraestrutura de banda larga através de fibra ótica também. Pois é. Então, nós não tratamos sobre empresa específica, nós tratamos sobre levar a política, tá? Então, nós temos, por exemplo, uma empresa estatal que o presidente tirou do plano de privatização, que chama-se Telebrás. Claro. Que é uma empresa que tem um papel estratégico no nosso país e que vai ser um braço operacional do governo, por exemplo, para poder atuar nessas regiões. Ela já atua hoje com o GESAC. O GESAC hoje já é uma realidade, já leva conectividade para mais de 20 mil pontos espalhados nessa região.
Então, através da Telebrás também nós vamos construir soluções, seja via satélite, que ela já atua, uma empresa que atua via satélite, como também ver se a gente consegue ampliar a infraestrutura de banda larga. Mas não só através da Telebrás. É importante dizer também que nós vamos buscar atuar em parceria com o setor privado, desde as grandes operadoras que já atuam no nosso país, como também vai ser importante o papel dos pequenos e dos médios e dos pequenos provedores de pequeno porte, que estão presentes na última milha, que cresceram muito, hoje representam muito no nosso país e que têm ajudado a desbravar essas regiões no nosso país. Então, é dessa forma que nós estamos aí estruturando e trabalhando com esse grande plano de ação para poder levar mais inclusão digital para os brasileiros e, assim, inserir esses brasileiros nesse ambiente de transformação digital, buscando dar uma inclusão social digna com esse acesso à conectividade e à internet para que eles se comuniquem e busquem serviços que façam diferença através das redes na vida dessas pessoas. Quando o senhor fala em inclusão, não me sai da cabeça o que a gente passou na pandemia com as escolas, com os estudantes. A gente não sabe exatamente todo o efeito e todo o impacto que vai ter aquele período no desenvolvimento dessas crianças por causa da falta, muitas vezes, de conectividade e acesso aos conteúdos. O senhor lançou um programa que trata justamente da conectividade nas escolas. Explica pra gente como é que funciona. É isso. Então, nós tivemos a alegria essa semana de poder estar lançando, junto com o presidente Lula, junto com o ministro Camilo Santana, que foi uma parceria do Ministério das Comunicações com o Ministério da Educação, um projeto que a gente já vinha estruturando desde o começo do ano. Sim. E nós chamamos de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC. O presidente assinou esse decreto junto conosco, os dois ministros, e justamente construindo essa estratégia. O que cabe ao Ministério das Comunicações, por exemplo, é prover a conectividade à internet para 100% das escolas públicas do nosso país. Estamos falando de um universo de cerca de mais de 138 mil escolas. É um enorme desafio. Hein? E não é só as escolas que serão beneficiadas nessa estratégia. Toda unidade de saúde que fica até 500 metros da escola, também receberão essa conectividade. Mas não é só uma simples conectividade, uma simples internet, como já existem até muitas delas, via rádio, por exemplo. Sim. Não, nós vamos levar uma conectividade banda larga, conectividade com velocidade, uma conectividade com uma velocidade adequada para uso com fins pedagógicos na área da educação e para uso com fins de telesaúde e telemedicina na área da saúde. Então, para isso, precisamos garantir banda larga, velocidade. Na educação, por exemplo, estabeleceu-se uma regra que teria que ser uma internet com no mínimo 1 megabits por aluno. Então, isso vai variar o tamanho da velocidade de acordo com o tamanho e a quantidade de alunos daquela escola. Então, nós já temos isso mapeado o Brasil inteiro, todas as escolas públicas. Vamos agora atuar fortemente na frente de execução do programa a partir de agora. É importante ressaltar que temos aí várias fontes envolvidas nesse programa, que vão desde recursos do leilão do 5G, que propiciaram um volume significativo para a conectividade nas escolas. Também estamos trabalhando com o FUST, que é o Fundo de Universalização do Setor de Telecomunicações, que em 23 anos é a primeira vez que vai se usar recursos do FUST para poder fomentar o setor de telecom no nosso país. Então, com projetos não reembolsáveis, projetos reembolsáveis, ou seja, de empréstimo a custo baixo, ATR, para o setor, para expandir rede, como também projetos de renúncia fiscal com algumas operadoras para poder ela prover essa conectividade em algumas escolas, além de recursos do PIEC, do Ministério da Educação, como recursos da Lei 14.172, que nós votamos durante a pandemia, distribuímos recursos nos estados justamente para garantir essa conectividade para os alunos no momento da pandemia. Então, um grande programa nacional que eu não tenho dúvida que será um programa transformador na vida das próximas gerações do nosso país, porque a gente garantindo essa conectividade, o MEC vai ter condição de dar sequência nessa estratégia nacional e daí poder fazer esse ambiente digital chegar na vida do aluno da escola pública. Certo, com conteúdos digitais, e aí a gente conseguir entregar uma educação melhor, fazer com que realmente o aluno filho da família pobre tenha uma educação no mesmo nível de um aluno
de uma família rica numa escola particular. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos para falar de um outro tema muito importante. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e comigo aqui no estúdio o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Quero retomar um assunto do outro bloco, que a gente falou sobre implantação da internet nas escolas, internet de banda larga, com velocidade e com garantia de entrega para os estudantes. Como é que está o cronograma de implantação? Como é que vai ser? Quando é que as pessoas vão começar a sentir isso já funcionando? Então, o cronograma de implantação é que a gente comece de imediato, porque nós temos, por exemplo, 3 ou 4 situações distintas. Nós temos um volume de escolas, né, que já existe alguma conectividade, mas são velocidades que variam de 3 a 5 megas a 8 megas, ou seja, velocidades que são utilizadas para fins administrativos, certo, que não consegue chegar no aluno. Então, essas escolas é um lote que nós vamos estar atuando para poder ampliar a velocidade e fazer a infraestrutura de rede Wi-Fi nessas escolas. Ou seja, são escolas que já a fibra ótica já passam, por exemplo, em frente a essas escolas. Sim. Então, a gente consegue fazer uma entrega mais rápida. Tem um outro volume significativo, 40, 50 mil escolas, que não tem internet banda larga, que a gente vai ter que puxar a infraestrutura. Certo. Então, nós estabelecemos que se essas escolas ficam a 5, 10 ou, no máximo, 20 quilômetros de distância de onde já existe uma fibra, nós vamos puxar uma nova infraestrutura, ou seja, vamos puxar a fibra até essas escolas. Se a escola é mais do que 20 quilômetros distante de onde existe a fibra, nós vamos construir uma solução satelital para poder entregar a banda larga nessas escolas. Ao mesmo tempo que nós temos um lote de quase 5 mil escolas que nem energia elétrica tinham. Exatamente. Então, daí veio a parceria com o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, agradecer sua disponibilidade, para poder, o Ministério vai estar promovendo geradores solares, e junto com a conectividade, a gente vai estar tirando essas escolas, não só do escuridão elétrica, mas também da escuridão digital, e vai chegar as duas coisas na vida das pessoas dessas comunidades. Perfeito. O outro programa que foi lançado pelo Ministério das Comunicações é o que trata dos postes. Pode parecer um assunto local, regional e de pouca importância, mas é muito importante. Tem cada poste aí e trata exatamente disso, porque tem muito cabo lá esticado por empresa que ficou jogado lá e que inclusive gera risco de curto em caso de chuva, de vento. Como é que foi isso? Esse assunto dos postes é um assunto que chegou a mim desde o início da nossa gestão no Ministério como um problema histórico do setor de telecom no nosso país. Problema debatido há anos no setor, e nós encaramos esse problema e lançamos essa semana, junto com o Ministério de Minas e Energia, uma portaria interministerial estabelecendo a Política Nacional de Compartilhamento de Postes, ou seja, estabelecendo regras, diretrizes para uma política nacional para que a gente regule a utilização desses postes, que hoje são um instrumento que faz a diferença de várias formas na vida de uma cidade. Sim. Desde prover energia, a prover telecom, a um ambiente que hoje tem tido muito acidente, né? Então, é um ambiente que tem tido uma poluição visual terrível nas cidades, terrível. Né? Então, nós publicamos essa portaria, a ANEEL e a Anatel já estão com estudos evoluídos dentro da construção da resolução, que a gente quer que em breve essa resolução esteja disponível, detalhando como se estabelecerá, né, as regras dessa política pública para todo o setor. E isso vai ajudar, inclusive, dentro do programa, por exemplo, das escolas conectadas. Claro, claro. Por quê? Porque muitas dessas escolas estão em regiões rurais, remotas, distantes, que nós vamos precisar puxar a fibra ótica. E antes, lá, cobravam qualquer valor, era uma simetria, por exemplo, de valor. Um dos temas que vai ser tratado na regulação é a questão do valor, da precificação, que antes cobravam um valor X de um, 10X de outro, 20X de outro, era um negócio assimétrico totalmente. Nós vamos construir um ambiente isonômico, né? Um ambiente justo para todos e tentar construir mecanismos para incentivar a interiorização, fazer com que essa infraestrutura de telecom de fibra chegue nas comunidades rurais o máximo possível, também através dessa política, além de criar um ambiente mais seguro, mais sustentável e buscar fazer essa limpeza com o decorrer dos anos. A gente sabe que não é uma política rápida de se implementar, né? Mas fazer essa limpeza dos postes, construindo caminhos paralelos, que pode ser desde a construção de rede neutras ou subterrânea, ou via ductos de água ou de esgoto. Enfim, tem várias soluções que estão em discussão, né? Mas, de fato, da forma que estava hoje, esse ambiente que hoje já incomoda a vida de muitos centros urbanos, é que a gente não podia deixar, então,
por ser um problema histórico do setor, a gente vem encarando, estabelecemos a política pública essa semana, junto com o Ministério de Minas e Energia, e vamos em breve, aí, junto com as agências, entregar a resolução com toda a regulação desse tema importante para o setor de telecom no nosso país. Perfeito. Quando o ministro fala de cobrança é porque as empresas que querem usar a estrutura dos postes, ela tem que pagar por aquela utilização. E hoje é uma bagunça esse negócio. Muitas não pagam, outras entram na justiça porque não querem pagar. Então, tem que colocar isso no trilho e ter um desenvolvimento aí mais correto. Eu quero agradecer, ministro. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais, sempre todos os destaques. Muito obrigado, então, ministro, pela sua presença. Obrigado também a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.